Bora falar do Timão e notícia boa. Se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Roger Guedes indo pro Flamengo, Montuan podendo voltar pro Corinthians, Timão aí ainda tentando a contratação de Soteldo. Vamos para as atualizações do Corinthians e o Yuri Alberto, ele vai realmente ficar no Timão? Créditos todos na descrição e bora acompanhar no vídeo. Pois bem, o Yuri Alberto está concedendo várias entrevistas, ele está sendo questionado sobre isso. O presidente Augusto Melo já garantiu, ele permanece atleta do Corinthians, vai ficar por aqui e tudo mais. O Fabinho Soldado concedeu uma entrevista no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira e falou sobre um balanço do ano, das contratações. Foi ele, Fabinho Soldado, uma das maiores contratações, talvez a maior da temporada no Corinthians, né? Porque a partir dele tudo acontece. E ele falou sobre a permanência do Yuri Alberto e ele se alinhou ao discurso do Augusto e disse, ele é jogador do Corinthians, todo jogador sonha jogar na Europa. Eu também, quando jogava, era assim, disse o Fabinho Soldado. Isso mostra a grandeza do jogador, tá tudo certo ele pensar dessa forma, mas ele sabe também, me chamou a atenção essa frase, que se ele permanecer por aqui e for campeão no Corinthians, isso também vai fazer bem para sua carreira, né? Ele também quer fazer história no Corinthians. Ele tem o sonho de jogar na Europa, mas ele também quer fazer história no Corinthians. Então isso provavelmente é conversado ali. O fato é, ele disse que não chegou nenhuma proposta, Fabinho Soldado. E esse é o ponto que eu queria falar com vocês. O Yuri disse que vai ficar. No troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, com os meus amigos lá, o Paulo Sérgio, Tetra e também o Osmar Garrafa, que estão no palco com ele, ele está recebendo o troféu, né? Ele foi o artilheiro do Brasileirão, um dos melhores atacantes do campeonato, né? Em todos os troféus, e no Mesa Redonda não foi diferente. Ele recebe. Tem outros jogadores do Corinthians ali, inclusive o goleiro Hugo Souza, e aí tem uma imagem que o Yuri tá lá com a sua filha e tudo mais, e o Garrafa pergunta para ele, o Yuri fica ou não? E ele, sim, fico. Ele fala, vai ficar ou não? E ele fala, sim. Tem uma imagem que vai no Hugo Souza e o Hugo levanta e começa a vibrar, e começa a comemorar. O que referenda um pouco a resposta do Yuri, porque essa resposta poderia ser vazia e tal. Quando um companheiro comemora, você... Opa! Então ele falou real mesmo, né? E vamos lá, tem algumas situações para a gente fazer a leitura aqui nesse momento. Não tem proposta nesse momento, tá? Já teve lá atrás, pode ser que tenha ali na frente, a janela não está aberta ainda. Então, nesse momento, ok, é mais fácil você dizer que vai ficar. No palco, com todo mundo ali, no microfone, o Yuri não ia dizer que vai embora, concordam? Ele não ia dizer que vai embora. Então, ele disse que fica. O sim dele foi bem veemente, né? Ele não tergiversou, ele não deu uma desconversada, não. Ele foi sim. Ele foi realmente enfático. Isso é um ponto também. Então, a gente está tentando aqui decifrar o que o Yuri está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, não tendo proposta, nesse momento... não tem por que ele dizer que vai embora, né? Ele já disse, ele já deu a entender que o sonho dele é jogar na Europa, que se vier uma proposta boa ele vai, que na hora certa isso vai acontecer. Então, não tem por que ele continuar esticando o chiclete nesse sentido, né? Vai ficar, Yuri, voa. Até amanhã, até segunda ordem, ele vai ficar, como o Augusto Melo está dizendo isso, como o Fabinho Soldado também. Se chegar uma proposta, aí tudo muda, né, gente? Aí a gente não sabe. Vai depender da proposta, dos valores para o cara, dos valores para o clube. O Corinthians tem só 50%. O Corinthians vai conseguir segurar dizendo não, a gente não libera, a multa é tanto, se quiser tem que pagar a multa e tal. E o jogador? Se for uma boa oportunidade para o cara, eu tenho certeza que se for uma boa oportunidade, um time de ponta da Premier League, por exemplo, o Corinthians vai liberar. Por um valor interessante, vai liberar. Agora, se for por um time... e aí tem a entrevista do Gabigol ao Podpah, que ele fala, né, da relação que ele tem com o Yuri desde a base do Santos e que ele ficou muito feliz pela temporada do Yuri, pela volta por cima. Aliás, o Gabigol dando uma oferecidinha aí, né? Corinthians, tô aí. Pareceu de novo na entrevista aos meninos do Podpah lá. E aí ele fala assim, cara, eu também já estive na Europa e tal, mas aqui os caras pagam bem também. Olha o Memphis aí, feliz da vida. O salário que o Memphis ganha aqui realmente é um nível europeu, vamos combinar, por conta da parceria aí com a patrocinadora. Mas o futebol brasileiro está pagando esses salários, o Corinthians está pagando esses salários, o Yuri também não ganha um salário baixo não,
É papo de 2, tá? Então, assim, ele fala que se paga bem também. Eu quero ser campeão. E ele fala, o Yuri tem que ser campeão no Corinthians. Não adianta ele ser artilheiro. Ele tem que ser campeão. Ele tem que marcar a época. Ele tem que se eternizar no clube. Ele tem que virar uma lenda do Corinthians. Ele merece isso. Dito pelo Gabigol, gente. Talvez o Yuri esteja entendendo isso. Por tudo que a gente está ouvindo, talvez o Yuri esteja entendendo que, cara, ficar aqui, como disse o Gabigol, não é melhor do que você ir para um clube que vai ficar em 10º na Premier League, em 7º colocado? O Gabigol falou, eu quero ir para um clube que dispute título, eu quero ser campeão. E ele tem razão. E talvez o Yuri entenda isso, que, cara, o ano que vem, do jeito que esse time está jogando, encaixadinho, pode ganhar Paulista, pode disputar a Libertadores, pode disputar a Copa do Brasil, por que que não? Por que não? Do jeito que o time está com outros reforços ainda, o Yuri, da forma como o Corinthians terminou esse campeonato. Então, assim, você vai lá para uma Premier League, ficar num clube meio de tabela, vale a pena? Vale a pena? Eu acho que o Yuri está ponderando isso. É claro, ele tem uma idade, 24 anos ele vai fazer em fevereiro, daqui a pouco ele perde o bonde para realizar o sonho. Então, se não for agora, talvez na metade do ano, o que complica ainda mais, né? Porque aí vai ser no meio de competições em que o Corinthians precisaria dele para o segundo semestre, mas pode ser no final do ano que vem, aí ele já vai ter quase 25, não sei. O fato é que se chegar a proposta a gente vai entender, porque ele quer sair, mas eu acho que ele já está ponderando outras coisas. E o fato é que ele disse, você fica? Sim, eu fico. O Augusto diz que ele não sai, o Fabinho diz que ele não sai e ele diz que fica. A gente vai ter que aguardar, mas a minha leitura é, calma, a janela não está aberta e não chegou proposta. Se chegar, a gente vai perceber. E se ele for sair, ele tem todo o direito. E se for uma proposta boa para ele, para o clube, não tem muito o que fazer. Aí eu vou cobrar do dirigente a reposição imediata para um cara com a característica dele. E não é fácil encontrar, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos. E o que eu acho que vai ficar difícil para o Corinthians também é a questão do Soteldo, tá? Eu conversei com uma fonte hoje que disse que o Corinthians realmente entrou em contato, né, para querer contratar o Soteldo, mas que o Grêmio está na frente e avisou que quer comprar o jogador. E está discutindo forma de pagamento, enfim, com o Santos. A fonte do Santos, porque o Soteldo pertence ao Santos, me disse o seguinte ainda, que para o Santos negociar o Soteldo com o Corinthians, teria que ser uma proposta fenomenal e maior do que a do Grêmio. Quer dizer, para o Corinthians é mais caro, porque o Marcelo Teixeira não gosta de negociar com o Corinthians e eu já tinha avisado vocês aqui. Trabalhei na TV lá, é um programa independente, claro, né? Você paga o horário para trabalhar lá, o Esporte por Esporte, super independente, um baita programa que fala de Santos na Baixada Santista há mais de 30 anos. Eu trabalhei lá na TV, que pertence ao Marcelo. E eu conheço ele muito bem, ele não gosta de negociar jogadores com o Corinthians. A gente tentou até lembrar no almoço com a Fiel, alguém que o Corinthians tirou do Santos, lembrando só do Fábio Costa, porque os outros jogadores estavam sem contratos, né, historicamente falando. Enfim, e no caso do Soteldo, é isso que me passaram mesmo. Para o Corinthians vai ser mais caro. Então o Corinthians vai ter que pagar mais que o Grêmio e o Corinthians vai ter que pagar também um bom salário para o Soteldo. O Soteldo queria o Corinthians, claro que, né, isso não diz nada também, o acerto tem que ser com o Santos. Mas essa é a informação, tá? Para o Corinthians, o Soteldo é mais caro. Agora, meu amigo, eu já acho que não valia a pena pagar 5 milhões de dólares pelo Soteldo, 30 milhões de reais por 50% do atacante venezuelano, agora que eu acho que é inviável mesmo, eu não faria esse tipo de negócio. Tem um extracampo também, mas o extracampo ainda você tenta contornar. Duros são esses valores, né? E para o Corinthians é mais caro, tá de brincadeira. E também, para encerrar esse assunto Soteldo aqui no Blend, isso aí é para o Corinthians parar de ser trouxa também, né? Porque o Corinthians empresta para todo mundo, paga salário. Como é que pode? O Duílio emprestou o Luan. Tudo bem que o Luan estava lá no Corinthians, não queria jogar, pagando 750 mil de salário para ele jogar no Santos. O Santos pagava 50 mil. Isso é humilhação, isso é uma negociação ridícula, uma das mais toscas da história do clube. Então o Corinthians tem que parar com isso. Porque quando vai falar com os rivais amiguinhos, olha aí o que toma, ó, é mais caro para você, tá? Não sei se você concorda comigo, mas deixa o like, seu comentário aqui que eu quero ler. Depois comente aqui embaixo. Vamos lá, informações importantes agora de mercado da bola. O Flamengo prioriza a contratação de Roger Guedes para a próxima temporada. Isso já explodiu hoje no mercado da bola, vocês sabem disso. Só que a informação que talvez vocês não saibam é que o Pitombeira avisou o Corinthians que o Flamengo está na parada
e vai enviar, aí eu já não sei se vai enviar ou já enviou, né, dependendo da gravação aqui do Blend, a gente não sabe se vai enviar ou já enviou uma proposta, né, ao Al Rayyan, né, lá do Catar, para contratar o Roger Guedes, tá? Então, só para você entender, por que que foi avisado? Porque a relação do Augusto Melo com o Pitombeira é muito boa. Então, o Corinthians foi avisado, se quiser entrar na parada, né, para correr, porque o Flamengo já está adiantado. É uma contratação que teria que ser feita em definitivo do Flamengo, né, comprando o Roger Guedes para o Al Rayyan, ou o Corinthians entrando na parada. Esquece empréstimo, porque o Flamengo já entrou na parada para comprar. Então, se o Corinthians quiser o Roger Guedes, vai ter que fazer uma proposta de compra também. Eu até acredito que o Roger Guedes talvez preferiria o Corinthians. Não sei, velho. Jogador de 28 anos, né? Jogador aí que personalidade forte, que deixou o Corinthians em plena semifinal. Torcedor do corintiano, alguns, eu não fiz uma enquete sobre isso, alguns já perdoaram, outros não, mas hoje o Flamengo já está aí na frente, né? Porque vai fazer uma proposta para o Roger Guedes, já entrou em contato, inclusive, com o Al Rayyan. Não sei se já tratou de valores, mas o Pitombeira já avisou o Corinthians, falou: se vocês quiserem, até por ética, né? Até não é, o termo não foi parceria, né? Que ele usou, até pela relação que temos em negócios, enfim. O Pitombeira fez questão de avisar o Corinthians, se quiser, né, entrar na parada, o Flamengo já está. Enfim, agora é aguardar. Eu não entraria em briga com o Flamengo por Roger Guedes, até porque o Yuri está aí ainda, né? A gente não sabe se vai ser negociado ou não, falou que fica. Eu não entraria nessa briga, mas eu quero o seu comentário. Deixe o seu like e comente aqui embaixo. Roger Guedes, você entraria na briga com o Flamengo ou não? Comente aqui embaixo e dedo no like. Olha só, vamos falar muito aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista, continuar falando muito de mercado da bola. Gustavo Mantuan foi oferecido ao Corinthians, tá? Aliás, ele tem sido oferecido a outros clubes, né, do futebol brasileiro. Mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo, lá do time do Povo, né? Que o nosso querido Rodrigo me avisou do Bahia. E aí eu já ia gravar falando do Corinthians, tá? Porque ele quer voltar, na verdade, para o Corinthians, ele quer voltar para o futebol brasileiro. E a sua preferência é o Corinthians, o Mantuan é muito corintiano, enfim, mas ele foi oferecido para o Bahia também, né, segundo passou o meu amigo. É só para você entender a situação do Mantuan, ele tem 23 anos ainda, acho que seria um bom reforço para o Corinthians, porque o Corinthians está visando muitos reforços acima de 30 anos. O Corinthians tem que tomar cuidado para não envelhecer demais o elenco. E o Mantuan tem 23 anos e atua em umas 3 posições no mínimo. Então, um jogador bem versátil, veloz, bem interessante. Eu, pelo menos, acho. 25 jogos ele tem lá no Zenit, 3 gols e 4 assistências. São bons números, tá? De 25 jogos foi titular em 14. A temporada passada foram 36 jogos. Jogou muito mais, 4 gols e 3 assistências. Foi titular em 22. E a primeira temporada pelo Zenit foi a melhor dele em números, né? 28 jogos, 6 gols e 4 assistências, sendo que foi titular só às vezes, né? Enfim, algumas vezes na primeira temporada. O contrato dele é até 30 de junho de 2027, valor de mercado dele 2 milhões e meio de euros. Baixo, tá? O Mantuan, baixo. Se for, é o valor que o Transfer Market coloca ali, né? O Data Clause aqui passando os números para mim, mas eu acho um valor baixo, mas não creio que seja isso também. O Zenit sempre dificulta para negociar. Foi oferecido ao Bahia, né? Deve agradar o Rogério Ceni. Lembrando que o Bahia vai disputar a Libertadores depois de muitos e muitos anos, então é um concorrente forte que tem SAF. Mas a preferência do Mantuan é o Corinthians. Então, é um jogador que o Corinthians abriu o olho, foi oferecido, não tenho ainda o retorno do Corinthians, se o Corinthians se interessou ou não, mas o Mantuan, inclusive, tem contato com os jogadores do elenco do Corinthians e pediu para o pessoal fazer um lobbyzinho lá, hein? Lembrando também, além desse, olha os bastidores que a gente tem, né? Além desse lobbyzinho que ele pediu para os amigos de elenco, o Mantuan pertence a elenco, que sempre, né, foi parceira do Corinthians em negócios, sempre fez vários negócios com o Corinthians, enfim. E tem corintiano lá que comanda elenco. Então seria talvez uma chance do Corinthians ganhar do Bahia, por exemplo. O problema, eu acho que nem é a concorrência do Bahia, né? O problema é o Zenit. Enfim, tá aí para você a informação exclusiva, tá? Continuando, galera, as notícias do Coringão, falando aí do mercado da bola, né? Corinthians falando aí não muito de saídas, tentando manter o elenco, pensando em chegadas. A gente viu aí essa informação que tá rolando hoje, né? Que é desse possível interesse aí do Flamengo no nosso querido Roger Guedes, que tá lá no Al Rayyan, ganhando seus 5 milhonetas por mês. E eu acho difícil o Roger Guedes vir para qualquer clube aqui do Brasil. Acho que ele teria, sim, uma preferência para poder estar
vindo para o Corinthians, mas é aquilo, né? A informação é interessante que o Corinthians já sabe dessa situação toda e vai tentar aí, se possível, tentar contratar também o jogador, mas a gente sabe que o Corinthians pensava em trazê-lo de alguma forma por ter amizade com o empresário por forma de empréstimo. Os valores do Roger Guedes são bem altos lá no Al Rayyan, tanto o quanto ele ganha, quanto o valor para ele da saída, né? Ele tem um valor alto lá, ele foi comprado pelo time na época saindo do Corinthians, então dificulta bastante aí essas negociações. E falando aí também disso, né? O Breno Bidon aí um dos destaques do Corinthians, a gente vendo aí informações de uma possível volta do Montuan aí para o Corinthians ou para algum clube brasileiro, bom jogador, né? Atacante ali pelo lado, faz a função muito bem. É, e a gente tem o Breno Bidon, que é um dos destaques aí. Na verdade, surgiu até meio que junto com o Montuan, né? Muita gente falava que o Breno Bidon que era o craque. Parece que realmente o Breno Bidon tem muito mais aí é, valências do que o nosso querido Montuan, né? E o Breno Bidon, com seus 19 anos aí, diz que não pretende sair do Corinthians no momento. Diz aí, abre aspas para o Montuan, ainda não penso nisso. Para mim, o foco é terminar o ano. Como falei, o ano foi de muitas emoções. Não tenho nenhuma em específico, disse Bidon em entrevista, né? No caso, não tenho nenhuma em específico, deve ser questão aí de proposta. Mas o jogador também dizendo que não tem a vontade, pelo menos por agora, de sair do Corinthians. Tomara que o Bidon fique, né? Fique mais uma temporada. Os garotos saem muito jovens, a gente acaba não vendo aí os garotos se desenvolverem no time, ganharem títulos, é o que acaba acontecendo normalmente. E o Bidon tem aí um ano de 2025 no qual ele pode conquistar coisas com o Corinthians. Espero que ele fique. Beleza, galera? Larga nos comentários aí o que vocês acharam de todas essas informações do Mercadão da Bola do Coringão. Mais tarde eu tô de volta com mais notícia do Corinthians para a gente falar aqui de outras situações. Beleza? Valeu, um abraço, até já já e vai Corinthians!